Vamos então, boa noite para todos, já que estou aqui colegas a dizer. Então, vamos lá começar. Muito boa noite a todos. Eu sou a Vanessa Viléu, da Child Eye, e estou de volta para a terceira temporada do nosso já famoso podcast Conversas Pedagógicas. Para quem ainda não conhece, este é um momento que durará entre 1 hora a 1 hora e meia, não vamos exceder a 1 hora e meia, e onde converso informalmente com profissionais e especialistas nas mais variadas vertentes da educação da infância, da parentalidade e da saúde e desenvolvimento infantil. Para quem está aqui hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e passo-vos a explicar um bocadinho como é que funciona. Este não é um podcast em que vocês só vão estar a escutar, a menos que o queiram, mas sim um podcast aberto a que possam colocar as vossas questões, as vossas reflexões e as vossas experiências nos comentários. Gera-se muitas vezes uma interação muito interessante entre quem nos está a acompanhar, mas também eu vou tentando mediar as vossas questões para com os convidados e tentando colocar as vossas experiências e as vossas questões, e se tiverem alguma questão diretamente para algum dos convidados, porque hoje tenho 4, digam no comentário para quem endereçam mesmo essa questão. Este é um espaço de encontro que eu e a Tchaldari pretendemos que seja de encontro, que seja de partilha e reflexão, e que ainda que seja de uma forma informal, que seja sem pretenciosismos do que é certo, do que é errado, e onde todos os que aqui estamos é com o princípio de que queremos sempre ser parte da solução, ok? É esta um bocadinho a nossa filosofia por detrás do podcast. Ora, hoje é dia 31 de agosto, amanhã é o grande dia, não é? Isto é a passagem de ano dos educadores. Esta noite é a nossa passagem de ano, hoje vamos fazer aqui o nosso countdown, porque amanhã começa um ano novo. E, portanto, amanhã, em 1 de setembro, iniciamos mais um ano letivo. E então eu não poderia começar melhor do que com estes 4 ilustres convidados profissionais que já se vão passar a apresentar, mas que eu admiro imenso, e cada um deles já esteve aqui em podcasts em separado, e portanto quem ainda não os escutou pode sempre ir ao Spotify ou ao YouTube e ouvir as gravações de outros podcasts que já fiz. E portanto hoje estou aqui com a Joana Freitas Luís, a quem eu enderecei o convite e disse logo bora lá, e surgiu logo ideias, e depois a Daniela, que também, e a Maria de Jesus, que vou chamar de Juca, como ela é assim mais conhecida aqui entre profissionais, e o educador Nuno Gonçalves. Muito obrigada por terem aceito prontamente o meu convite e por nos ajudarem, especialmente hoje, a elevar a reflexão sobre um tema que eu considero e que eu penso que todos nós consideramos muito importante nesta fase do ano, que é o da preparação dos espaços educativos versus o ambiente educativo, e tentarmos aqui um bocadinho, não só clarificar... Estou, não me ouvem? Já dá. Em que vamos tentar clarificar um bocadinho estes conceitos, estas práticas, e vamos nos ajudar a todos amanhã a entrar com o foco no essencial, se calhar um bocadinho por aqui. Começo então por vos perguntar, quem são vocês? Quem é que quer começar? Eu sou a mais velha, não sou? Então começas tu. Então pronto, vamos lá começar pelos mais velhos. Ora bem, o meu nome é Maria de Jesus Sousa, mas toda a gente me conhece por Juca. Sou educadora há 35 anos, vou entrar no 36º e continuo com o mesmo encantamento. Gosto muito desta expressão do Nuno. Com o mesmo encantamento. Não é que seja igualmente fácil, mas o encantamento mantém-se. Parece-me que a única representante da escola pública aqui, neste painel, não é? De que faço parte há menos um ano do que os 35, porque só trabalhei um ano no privado, enquanto não obtive colocação na escola pública. Pronto, trabalho no Jardim de Infância de Vila Franca, no agrupamento de escolas de Montola, em Viana do Castelo. Pronto, e tornei-me um bocadinho mais conhecida por partilhar um bocadinho daquilo que vou fazendo com as minhas crianças no Blogfólio. Primeiro no Blogfólio Sala Fixe e depois no Blogfólio Sala 1. Pronto, e é por lá que me vou manter este ano com um grupo também de 25 meninos e meninas, 13 deles novos e pequeninos, portanto vai ser mais uma aventura, espero que com muito encantamento e com pouco choro à mistura, para que eles estejam felizes, que é aquilo que nos move, não é? E pronto, e o
tema de hoje é um bocadinho também central nesse aspecto, porque o espaço acaba por ser também um aspecto muito importante na definição também daquilo que vai ser a ação das crianças e a sua felicidade. Obrigada, Juca. E agora sim, quem é que é mais velho? Quem é que se quer acusar? Acho que sou eu. Não tenho a certeza, senão, mas posso ser já eu. Olha, eu então sou a Joana, conhecida para muitos por Joana Freitas, para outros por Joana Freitas Luís. Agora, desde que casei, passei a ter este nome agregado e algumas pessoas já me conhecem por Joana Luís também. Sou educadora de infância há 18 anos, não tantos quanto a Juca, mas há 18 anos, e o meu percurso tem sido diversificado. Aquilo que nos une aqui é que eu, para além de trabalhar já em creches de jardim de infância, também estive ligada aos projetos piloto e também ao ensino superior, onde eu neste momento também estou. O que nos une? A paixão pelas crianças, pelas famílias, pela comunidade, não é? E o facto de trabalharmos em rede. E, portanto, muito obrigada à Vanessa e a todos nós que aqui estamos hoje para podermos partilhar, para podermos crescer juntos. Eu moro na zona de Aveiro, na Praia da Barra, digo sempre isto porque acho que me caracteriza. Pronto, quem quiser vir cá fazer uma visita já sabe que me encontra sempre aqui nos lados de Aveiro. Trabalho em Leiria, na Escola Superior de Educação e de Comunicação de Leiria. E para além disso, estamos a esquecer qualquer coisa. Já sei. E para além disso, obrigada. E para além disso, sou fundadora da Associação Vozes da Infância, uma associação que desenvolve o seu trabalho em torno da sensibilização e operacionalização dos direitos das crianças, muito em ligação às famílias, portanto, no âmbito desta área dos projetos que eu vos falei. Pronto, e acho que é tudo. E desejo a todos e a todas que nos estão a ouvir um bom ano. O Nuno hoje trouxe-nos para aqui a palavra de, como é que foi, Nuno, ajuda-me lá, disseste-me, encantamento, não é? A Juca falou-nos agora de um bom começo e sermos felizes, não é? E eu lançava só aqui o desafio na minha apresentação, que é, já começa um novo ano, que nós também possamos começar de novo, porque às vezes precisamos nós todos de começar de novo, não é? E eu faço este desafio, porque não precisamos de fazer este processo sozinhos, nem sozinhas, mas podemos fazê-los juntos, e ninguém precisa de se sentir sozinho, portanto o desafio é este, que possamos estar juntos, em rede, e que nos possamos novamente construir e descobrir mais acerca de nós e do que é ser educador de infância. E obrigada. Nuno, agora és tu. Calhar agora devo ser. Então eu quero boa noite a todos, deixa-me cumprimentar, felicitar e agradecer-te, Vanessa, pelo convite. Já viram o privilégio de acolhermos estes múltiplos olhares, de partilharmos e de construirmos aqui conhecimento juntos. De facto, estarmos em companhia e a encontrar novas formas de ser e de estar nesta profissão é um privilégio. E depois dar-te os parabéns, eu não me canso de dizer isto, por este serviço público que prestas, pro bono, semana após semana, podcast a podcast. Portanto, só uma pessoa comprometida com a educação, em especial com a educação de infância, só uma pessoa generosa e altruísta conseguia fazer isto com esta qualidade. Portanto, pôr em ação a grande Vanessa, parabéns. Portanto, eu sou o Nuno, sou pai de 3 rapazes, um já com 11 anos, 2 gêmeos que acabaram de fazer 4 anos. É isto que me completa, que me constitui. Depois sou casado também com uma educadora de infância, para o bem e para o mal. Sou uma educadora de infância mestra, com quem tenho aprendido imenso. Depois sou educador de infância no Centro Social Paroquial de Chaves já há 18 anos, nas respostas sociais e educativas de creche e de educação pré-escolar. Depois, com algum caminho feito académico, tanto especializado em intervenção precoce, em cognitivo-motor, depois vou participando assim, em alguns encontros, vou escrevendo para algumas revistas da especialidade, sou um brincador, sou um sonhador, admiro imenso a natureza e sou um apaixonado pela poética da infância. Porque eu acho que a educação de infância é paixão, é encantamento, é deslumbramento, e eu dia a dia penso que estou cada vez mais encantado, especialmente com este brilho dos começos, das estreias, dos detalhes, das subtilezas em que as nossas ações, as nossas
reações, as palavras, os gestos têm imenso impacto na vida das crianças. Portanto, estamos aqui na ética do encontro, na primazia das relações, e temos que estar encantados para encantar as nossas crianças, com este brilhozinho nos olhos e com amor pelas infâncias, porque temos que ser os primeiros a estar felizes na escola, para as crianças estarem e virem também elas felizes para a escola. E agora, Daniela, é a tua vez. Olá, boa noite. Conseguem-me ouvir? Muito bem. Sim, ótimo. Então, eu sou a Daniela, sou educadora de infância, sou de Braga. Atualmente não tenho uma sala à minha responsabilidade, tenho uma instituição. Ou seja, além do foco de sala, tenho esta responsabilidade muito grande de uma equipa e de uma instituição. Eu sou diretora técnica e pedagógica de uma organização aqui no Norte, em Vila Nova de Famalicão, as Gerações, e simultaneamente com este trabalho nas Gerações, uma das minhas paixões é a formação contínua e a investigação, e a ela me tenho dedicado muito nos últimos 2 anos, e por isso aquele projeto que eu tenho, Mais Infância, está assim um pouco suspenso, porque de facto esta paixão pela formação contínua de profissionais e pela investigação tem dominado o meu interesse e tem sido mesmo uma paixão. E eu acho que a palavra que me caracteriza é esta, paixão. E quando a Vanessa há bocadinho perguntava quem são vocês, na sexta-feira passada, num encontro que fiz com a minha equipa, nós desenvolvemos precisamente uma dinâmica de quem somos. E eu escolhi para mim, eu sou poesia, e dentro da poesia eu trouxe alguns poemas para a minha equipa para nos inspirarmos e para pensarmos no que queremos também para o presente e para o futuro da educação de infância. E 3 textos que me marcam e que me têm marcado é A Viagem, de Saramago, e a viagem não acaba nunca. É um poema que se chama Recomeçar e que podemos recomeçar sempre que quisermos e tivermos vontade. E é ainda O Futuro, de Ari dos Santos. Isto vai, meus amigos, isto vai, e que eu recomendo a todos porque é um poema que nos fala muito de como resistir e de como resistir a tanta coisa que acontece e que tem vindo a acontecer na educação de infância, que é por isso que estamos aqui hoje. E vamos lá conversar e refletir em conjunto. Obrigada. Obrigada eu. Então eu passo aqui à primeira pergunta. Eu começo por vos dizer que esta conversa de hoje não tem um guião preparado, nós estamos aqui, como diz a Juca, sem rede, e vamos conversar mesmo sobre aquilo que nos move e aquilo em que acreditamos, também muito com as nossas experiências. E eu começo então aqui só com a primeira questão, que era aquela que eu vos dizia, que o título deste podcast não é em vão, e não foi por acaso que eu coloquei o espaço educativo versus o ambiente educativo. Este podcast hoje, o tema deste podcast surgiu porque tenho visto, todos nós, não é? Nas redes sociais temos acompanhado muitos colegas a perguntar muitas questões e a partilhar muitas questões sobre o espaço, sobre como decorar espaço, como montar, que temas, a partilharem muitas fotografias dos seus próprios espaços para inspirar outras pessoas, e tudo isto é muito válido, é muito bom. Mas carece sempre de reflexão, e por isso se calhar comecemos aqui primeiro por clarificar tudo isto, e pergunto aqui a algum de vocês que queira avançar com a resposta a esta questão de como é que nós então podemos clarificar o ambiente educativo versus o espaço educativo, para depois então avançarmos com a nossa reflexão com estes conceitos bem claros para todos nós. Todos ao mesmo tempo não conseguem ouvir. Diz, Juca, diz. Estava a perguntar como é que nos organizamos, como é que, para responder, começamos e pronto. Qualquer um de vocês pode começar por explicar como é que vem o ambiente educativo e como é que vem o espaço educativo. Pronto, para mim, por exemplo, um espaço é algo que se pode tornar num ambiente educativo.
através das opções do educador, não é? Como todos sabemos, praticamente todos os que andam à volta destes podcasts são educadores, portanto não estamos a falar para leigos, todos sabemos que a construção do ambiente educativo é a primeira forma de intervenção do educador. Portanto, tornar um espaço, 4 paredes ou mais, num ambiente educativo é algo que reflete as nossas crenças, os nossos saberes, as nossas intenções, é algo que reflete aquilo que eu acredito ser a minha função e a função que atribuo às crianças. E acho que é por isso que nós vemos situações tão dispares, tão diferentes. Há educadores que se preocupam em decorar muito efusivamente as suas salas, em equipar e definir os espaços, em decidir os materiais, os instrumentos, e depois há aqueles que deixam fluir. Recebem as crianças, conhecem-nas e partem daí. Portanto, no fundo isto evidencia um bocadinho 2 paradigmas, não é? Naquele em que a imagem da criança é o centro e que se torna, as crianças têm direito à participação e é tudo feito em torno daquilo que pode ser construído com as crianças e com a sua participação, e depois temos aqueles educadores como há muitos anos atrás havia e que continuam a existir, que têm uma concepção mais transmissiva, mais tradicional e que veem o seu papel como centrado mesmo no educador. Portanto, o educador é que decide, o educador é que propõe, o educador é que traz os materiais, é que estipula as normas, é que estabelece os espaços. E acho que esses espaços educativos refletem precisamente o educador. O António Novoa tem uma frase que me marcou quando estava a fazer um mestrado de supervisão, que é: o educador é pessoa. E eu acho que ao entrarmos nas salas dos diferentes educadores, nós vemos as pessoas que eles são, porque está evidente na dinâmica que o espaço educativo permite aquilo que o educador acredita, aquilo que o educador é, aquilo que o educador quer das suas crianças. Eu acho que é muito por aqui. Vanessa, sobre esse tópico, eu gostava de acrescentar algo, a ver se eu consigo explicar um pouco a minha ideia. Eu acho que é preciso ir além do conceito, seja de espaço, seja de ambiente educativo, para se pensar naquilo que é e que são as dimensões da pedagogia da infância. Ou seja, se eu estou a pensar naquilo que vai ser o novo ano, e se eu estou a projetar e a pensar o novo ano, seja com a informação que eu tenho do ano letivo anterior e do conhecimento prévio que eu tenho, ou até mesmo começar o novo ano letivo num contexto totalmente desconhecido, o que eu penso que importa romper de uma vez por todas é com esta ideia centrada excessivamente numa organização de espaços e materiais para pensar aquilo que são as dimensões da pedagogia da infância e o que é que compõe esta pedagogia da infância. Pensando em quais é que são, dentro destas dimensões, as nossas prioridades num começo e no direito a um bom começo, seja para crianças, seja para adultos. Porque talvez o foco não seja propriamente os espaços e os materiais, que são uma dimensão essencial, mas o foco sejam as relações e este começo e como é que eu potencio e favoreço estas relações e, obviamente, os processos de aprendizagem. E o que eu tenho sentido ao longo destes anos, não só enquanto responsável por uma equipa, mas na formação contínua, é que muitas vezes o problema está na forma como colocamos as questões. Um exemplo, projeto educativo. Qual é o tema? Mas qual tema? Como é que surge um projeto educativo? E aquilo que eu tenho sentido é que nós precisamos de repensar as perguntas que nos colocamos quando pensamos o futuro e quando pensamos a organização do novo ano letivo. E eu nunca me hei de esquecer, desde a minha licenciatura,
de quando estudamos com muito rigor aquilo que são as dimensões da pedagogia, que eu fico surpreendida que haja educadores de infância que não sabem e que não fazem ideia do que é que falamos quando falamos em dimensões da pedagogia da infância ou organizadores da pedagogia da infância. E porque nós não podemos pensar nestas dimensões como blocos separados e estanques. E talvez quando pensamos num novo ano, num recomeço, talvez seja importante pensarmos quais são as nossas prioridades. E eu que tenho esta responsabilidade de uma instituição, é uma IPSS, uma das dimensões que sempre me preocupa é quais são os nossos princípios e valores, porque eu primeiro tenho que ter isto muito bem definido enquanto instituição e enquanto equipa, para depois pensarmos o que quer que seja, como dizia a Juca, para pensarmos o que quer que seja, o que é que me sustenta? O que é que me sustenta? Quando me perguntam assim, como é que vocês decidem como é que vão decorar as salas no início do ano? Que temas têm para as salas? Eu devolvo sempre com a pergunta, porquê é que temos que ter temas? De onde é que surge a necessidade de ter temas? Ou quando me perguntam, como é que vocês escolhem o tema do vosso projeto educativo? Temos que discutir afinal o que é um projeto educativo. Qual a essência de um projeto educativo? Então, o que eu queria dizer, na verdade, é que talvez seja necessário alargar horizontes, perspectivas e ir à base daquilo o que é que nos sustenta, o que é que nos diferencia enquanto profissionais, porque não é supostamente, nós somos profissionais qualificados e por isso temos que nos diferenciar de meras ideias e de meros argumentos de que é giro, ou de que é bonito, ou de que fica bem, ou é porque alguém gosta. E eu acho que tem que começar por aí. Foi assim. Ou porque sempre foi assim, é verdade. E eu acho que então temos que ir a essa essência do que é que nos sustenta, o que é que nos diferencia. Obviamente que eu sei que há muitos problemas, obviamente que eu sei que há muita resistência, não vivo num mundo ideal nem num mundo idílico, mas eu digo isto como profissional e como mãe de duas crianças pequenas, uma de 2 a fazer quase 2 anos e uma de 4, e cada vez eu acredito mais nisto. As instituições têm que ter uma essência, e quando eu falo em essência é princípios e valores, e eles têm que estar muito claros, porque só a partir daí é que quando eu projeto um novo ano letivo com uma equipa ou sozinha, dependendo da situação em que estou, é que eu consigo alinhar desde como é que eu penso os meus tempos pedagógicos, como é que eu penso a organização dos espaços e materiais, como é que eu penso a relação com as famílias e na relação com as famílias, como é que eu penso o acolhimento destas famílias, como é que eu penso este acolhimento das crianças. Daniela, tu agora estás a trazer uma dimensão à questão que por acaso eu não tinha, que ainda não tinha pensado, que tu estás a trazer-nos, por exemplo, a ideia de que o ambiente educativo num determinado grupo, numa determinada sala, já começa antes, porque já começa na própria instituição. É assim, não é? É isso que me estás a dizer, já começa na própria direção, na própria equipa, na própria relação adulto-adulto, não é? Portanto, antes de nós chegarmos amanhã à sala, esse ambiente educativo já tem raízes, já deve ir buscar raízes à própria... Aqui tem a ver com uma ideia muito pessoal, que é, para mim, numa instituição tem que haver coesão e coerência entre uma equipa, e por isso essas raízes para mim fazem sentido, não para condicionar o trabalho do educador, mas para que numa organização haja coerência e coesão, para que hajam princípios que possam ser transversais à instituição, que sustentam o trabalho da instituição. Não é fácil, e mesmo nas que existe demora anos a conseguir, e muito rapidamente cai por terra se alguma coisa vem por aí, como uma pandemia. Pode causar estragos severos. Abanar isto tudo. Mas eu acredito nisso, eu acredito que, e principalmente o meu contexto e a minha experiência tem sido na rede solidária e rede privada,
E cada vez mais eu acredito nisso e vejo muitas instituições a quererem construir este caminho, o que eu acho que é muito positivo. Eu vejo muitas instituições a quererem construir esta coesão, a quererem construir esta coerência que sustenta uma equipa e que a partir daí a equipa pensa e troca ideias e troca perspectivas. A mim sempre me fez confusão quando me licenciei dizerem-me que vamos um dia antes para montar salas. Pois, já lá vamos, daqui a bocado já vou falar um bocadinho Fica sobre aí, isso. Não te fica aí. daqui a bocado já vamos falar sobre isso. Antes só de passar aqui a palavra à Joana e ao Nuno, só queria lançar um desafio. Quem nos estiver a escutar, educadores que nos estejam a escutar, que sejam contratados da rede pública e que, portanto, a trocarem de estabelecimento ano após ano. O meu desafio é, como é que vocês se adaptam a isto que a Daniela nos está aqui a fazer refletir também? Como é que é chegar a uma instituição e agora terem de beber daquele que é o ambiente e o projeto educativo, porque como disse aqui a Ana Luísa muito bem, o ambiente educativo da instituição vai beber do projeto educativo, e vice-versa, se calhar também, e como é que vocês chegam e têm que, assim, de repente, fazer uma absorção daquilo que será ou não a coesão e tudo isto que poderá estar inerente ao vosso, depois para passar para o vosso ambiente educativo já dentro de sala. Deixo aqui o desafio para quem quiser responder nos comentários. Entretanto, Joana, Nuno, não sei se querem acrescentar aqui alguma coisa a esta reflexão que estamos a fazer. Eu quero. Então, Zabalza diferencia-me de forma muito clara isto do que é o espaço e do que é o ambiente educativo. Diz-nos que o espaço são aquelas paredes, são aqueles materiais, são aqueles mobiliários e depois o ambiente educativo são as relações que aí se criam entre crianças, entre adultos, na relação das crianças com os materiais. Agora, quando eu penso em ambiente educativo, eu penso nas múltiplas linguagens que ampliam a possibilidade do pensamento divergente. Eu penso nas múltiplas linguagens que ampliam a possibilidade do pensamento plural. E isto é um pensamento bastante regiano com o qual me identifico, que é o papel das linguagens expressivas na construção dos sujeitos, o corpo, o movimento, o brincar, a arte, ou seja, caminhos através dos quais estas crianças, que são autoras dos processos, se possam expressar. E quando nós organizamos o ambiente educativo, nós temos que pôr estas linguagens em diálogo. E o mês de setembro, digamos que é este mês sensível de que nós queremos criar boas memórias dos regressos. E as crianças têm o direito de ser acolhidas em ambientes agradáveis, em ambientes acolhedores, que lhe deem as boas-vindas. Portanto, quando nós organizamos este primeiro ambiente, quando nós organizamos o espaço, é pensar de facto nelas, para elas não se sentirem perdidas, para elas estarem mais à vontade, para se empoderarem e a partir daí elas conseguirem agir, conseguirem participar. E como é que nós pensamos este ambiente educativo para setembro, por exemplo? Eu acho que eu recorro muito à minha infância. Eu lembro-me, por exemplo, eu acho que já partilhei isto aqui contigo, que quando nós recebíamos visitas em casa, a minha mãe tirava do armário o melhor jogo. Era o Titanic, que pagou durante muito tempo em prestações. Portanto, não quer dizer que nos outros dias nós não tivéssemos um serviço de qualidade, mas aquele era especial. Para aquele momento, ela tirava a toalha que fez de crochê durante muitos meses. Não quer dizer que os outros dias nós não tivéssemos uma toalha agradável, mas aquela era especial. Portanto, acolher é este ato de amor, exatamente o mesmo que é de educar. Educar é um ato de amor e acolher é também um ato de amor. O que é importante é que este ambiente educativo, que é flexível, que comunica, resulte de uma reorganização colaborativamente construída entre a criança e o adulto e num fluir democrático do cotidiano. Eu acho que cada vez mais é importante nós falarmos na liberdade que as crianças têm de habitar o espaço. Muitas vezes as crianças são meras convidadas a estar naquele espaço. Aquele espaço é do adulto, em que alguns materiais estão em cima, ou muitos, ou todos, em cima dos armários, e que são retirados quando os adultos assim entenderem, ou as crianças não podem sair das áreas só quando os adultos dizem que não, isto é a nossa casa,
Este é o nosso ambiente, esta é a nossa sala, o nosso espaço e deve ser por aí. Portanto, como é que nós queremos criar identidade nos nossos espaços, nos nossos ambientes educativos, se nós estamos a desconsiderar quem o habita? Joana, queres Quem o acrescentar habita? alguma coisa? Eu vou tirando notas ao que vocês estão a dizer, que é para ir contextualizando também aqui algumas questões. Joana. Eu fiquei na dúvida se o Nuno ficou suspenso a refletir a ideia ou se... Mas pegando no que o Nuno disse e falou, eu concordo em absoluto em criar memórias de regresso, e aqui falamos muito naquilo que a Daniela fala, de um espaço que acolhe, não é? E todos nós percebemos o que é isto, um espaço, ou espaços, isto agora seria outra discussão, espaço ou espaços, lança o repto lá para casa, não é? E de facto este criar memórias de um regresso tem muito a ver com dar o melhor de nós, é ou não? Dar o melhor de nós, nós precisamos assim, em termos muito práticos e concretos, perceber bem o que é isto que estamos aqui a conversar. E o dar o melhor de nós é isto, é dar liberdade, é dar tempo, sem quebrar tempo, é dar colo, é dar espaço para que a emoção aconteça, seja ela qual for. Sinta-me eu bem com essa emoção da criança ou não. Sinta-me eu melhor, mais à vontade com a emoção da própria família, isso é outra dimensão que também podemos depois convocar aqui, ou não. Então, eu acho que é muito importante o pensar até que ponto é que nós, e eu falei há bocadinho, não foi por acaso, foi provocatório, o começarmos de novo, até que ponto é que nós estamos a dar o melhor de nós. Não é? Porque se estamos aqui todos, não sei quantos é que somos, é porque queremos dar o melhor de nós, mas muitas das vezes não paramos. Antes, ainda vamos a tempo, estamos no dia 31 às 22h08, ainda vamos a tempo. Parar e dizer assim, ora bem, amanhã como é que eu vou começar? Como é que eu vou dar o melhor de nós? Em primeiro lugar, respeitando e acreditando naquilo que eu já sei, naquilo que eu sei que faço bem. E por outro lado, dando espaço para crescer em rede, como a Daniela falou, pensando no espaço que não é decoração, que não é se está muito bonitinho ou não, desculpem, eu já não consigo usar alguns filtros, devia usar, mas já não consigo, mas com a melhor das intenções, estamos a falar todos aqui com a melhor das intenções porque queremos o melhor, é ou não? Agora, de facto, quando nós pensamos na decoração e queremos o proporcionar um bom ambiente, um ambiente caloroso, como tantas vezes falamos, muitas vezes esquecemos deste melhor de nós que estávamos aqui a falar, não é? Então, eu falo muito, desculpem, mas sistematizando algumas coisas, Vanessa, se não te importares, eu gostava de partilhar... Diz-me? Não, vocês foram todos escolhidos a dedo, falam todos muito, portanto não te preocupes. Mas pegando, não vou desviar, mas pegando naquilo que a Daniela já falou, que a Ju falou, eu começava por dizer que nós temos de facto, enquanto educadores de infância, de nos situar, inclusivamente no contexto onde estamos, inclusivamente na instituição onde estamos. Seja na função pública, seja no EPSS, num privado, num projeto, nós precisamos de nos situar, tendo em conta o compromisso social que nós assumimos um dia quando quisermos ser educadores de infância. E eu acho que esta palavra é importante, precisamos situar-nos. Não há receitas. Eu sei que já vamos começando a deixar cair essa ideia de que vou ali ao podcast ver alguma receita. Não, não há receitas. Mas uma coisa é certa, e também não podemos ignorar isto, é que também não há uma única forma de fazer. Não há receitas, por um lado, mas também não há uma única forma de fazer. Há formas de fazer diferentes. E o importante é que a nossa forma de fazer esteja alinhada com a nossa concepção de criança, com a nossa concepção de educação, com a nossa concepção de educar, de cuidar, como já tantas palavras que trouxemos para aqui hoje, não é? E porquê? Porque a forma como nós fazemos, como nós pensamos, como nós agimos, tem muito a ver com a imagem de criança e a imagem de educador que nós temos. E é isto que nós temos que refletir, que há bocado a Daniela falava, não é? Não podemos falar só de espaço, nós temos que falar de dimensões pedagógicas, e são tantas. O espaço é só uma. E vejam, quantos de nós é que estamos há 15 dias em ansiedade a pensar, o meu espaço, será que a minha sala está organizada? Será que está por áreas? Não é? E será que 5 meninos ficam naquele espaço ou são só 2? Não, se calhar vai haver muita confusão, vai haver conflito. Que haja. Será para haver liberdade? Será para dar tempo para conhecermos as crianças? Não sei se eu estou a ser clara naquilo que estou a dizer. Depois acho que assim, muito abertamente, precisamos de refletir, de facto, se há
um espaço educativo, ou se há espaços. Porque nós também não estamos usando às vezes aquelas imagens. O Facebook também nos traz coisas muito boas, como este do podcast, não é? E também às vezes certas frases, certos textos, mas que nós só lemos os títulos grandes, já vos aconteceu, mas não vamos ler às vezes os pequeninos, precisamos de ler mais. Não é? E às vezes há também umas imagens interessantes, por exemplo, uma delas que eu me lembro muito e que levo também lá para a escola, para a Leiria e também para a formação, que é... não podemos estar sós na nossa ilha de dúvidas. Então aparece alguém muito aborrecido lá numa ilha, não é? E agora o que é que vai ser? Não precisamos. Nós temos que, de facto, nos assumir como uma classe, como alguém que não está sozinho e que constrói, porque é um compromisso social que não é só meu, não é só de cada um de nós que está aqui, é de todos nós. E daqui a 20 anos veremos o que é que fizemos agora. Não é? Pronto, então acho que temos que pensar, é o espaço ou são espaços? Que espaços é que eu preparo? Porque depois a Daniela falou há um bocadinho, princípios e valores. Os princípios e valores não podem estar só na minha sala, na minha, estão a ver os nossos conceitos? Na minha sala. Não, os princípios e valores estão na minha instituição, não é? Diria, estão na minha comunidade, diria, estão no mundo, ou seja, isto agora... Se falarmos de direitos da criança, estamos a falar, de uma forma ainda mais abrangente. Então, há aqui um conjunto de questões que nós não podemos de todo deixar cair e temos que os repensar, em primeiro lugar, connosco próprios, escrevendo como é que eu sou, o que é que eu valorizo, o que é que me preocupa para amanhã, o que é que me está a tirar o sono, ou o que é que me está a criar ansiedade, com o que é que eu lido bem e com o que é que eu não lido bem, porque nós também não somos super mulheres nem super homens. Eu não sou, eu acho que nenhum de nós aqui é. Então há aspectos que nós também temos que refletir. Há uma colega educadora que me diz muitas vezes, mas eu não lido bem com o choro dos bebés. Então, nós às vezes temos que assumir que não lidamos bem com o choro dos bebés. Para quê? Para surgir a questão. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que nós, enquanto todo, enquanto equipa, podemos fazer para que isto não seja um problema e possamos todos ser parte da solução? Para quê? Para termos crianças felizes. Temos crianças adaptadas, e este conceito adaptado também podemos refletir, não é? Ou crianças acolhidas, não é? Crianças seguras e famílias que também vão felizes para os seus trabalhos, ou para casa, seja para onde for. Portanto, eu deixava aqui estas minhas questões, às vezes lanço mais questões do que propriamente respostas, desculpem, mas não queria deixar de dizer isso. E também, Vanessa, se me permitires, posso lançar aqui uma outra palavra, que eu acho que precisamos começar, sempre 2022, a refleti-la com pinças, que é a palavra intencionalidade. A palavra intencionalidade banalizou-se. Há 20 anos falávamos em intencionalidade, mas eram 2 páginas das OCEP, em 97 pelo menos, salvo erro. Agora, as OCEP 2016 respiram, não é, a palavra intencionalidade, e de uma forma muito respeitadora e muito criteriosa. Agora temos que parar e pensar se não estamos a usar demasiado esta palavra sem saber exatamente o que é que estamos a dizer. Isto deixa aqui este repto porque é-nos bastante caro, não é? E precisamos de facto pensar este conceito no início do ano letivo. Vanessa, deixa-me só dar continuidade aqui à reflexão. Deixa-me só dizer uma coisa aqui em relação ao que tu falaste de uma das palavras que eu acho que é mais importante quando estamos aqui a falar em quase todos os podcasts, que são as OCEP, e eu já coloquei aqui o link das OCEP no nosso chat, e fazendo um enquadramento específico para quem só quiser ir agora refrescar e pensar, ok, eles estão a falar precisamente, se nós formos aqui a partir da página 21, onde falamos da organização do ambiente educativo, vamos poder enquadrar muito daquilo que nós estamos aqui a conversar, em todas as OCEP, obviamente, mas se alguém quiser ir depois contextualizar um pouco mais aquilo que nós estamos a falar, vai ser sempre uma excelente referência bibliográfica para todos, está bem? Desculpa só que eu à parte, mas eu pus esse link, Nuno, e era só para dizer a toda a gente. Oh, Vanessa. Nuno, força, desculpa. Aliás, eu trouxe-as para não nos esquecermos delas e estava a brincar com isso, porque eu estava a brincar contigo, Vanessa. Porque de facto às vezes esquecemos que temos algo tão bom e tão importante em Portugal que se fosse bem estudado, ou um pouco melhor, ou um pouco mais valorizado. Olha, para mim, sem dúvida, o melhor documento que eu já li sobre educação de infância, bem estruturado, bem fundamentado cientificamente, com indicações claras para os educadores sobre a intencionalidade, e a minha sugestão é sempre partilhá-las em companhia,
porque saímos todos muito mais enriquecidos. Eu só queria dar continuidade ali à reflexão da Joana, isto para dizer que, em termos de intencionalidade, a Joana é o máximo, porque ela fez doutoramento em intencionalidade. Mas pronto, eu quero dizer-vos que, na continuidade da reflexão da Joana, que Eleanor Goldsmith, uma pedagoga britânica muito conceituada, ela fala-nos em espaços satisfatórios. E os espaços satisfatórios são aqueles que, quando organizados, educam a criança. Reparem a conexão com Reggio Emilia, com Loris Malaguzzi e o espaço como terceiro educador. Diz-nos que estes espaços satisfatórios são aqueles que as crianças agem de forma autónoma, que são protagonistas da sua jornada de aprendizagem. E ela convida-nos a pensarmos o espaço para o grande grupo, o espaço para os pequenos grupos e para o individual. Fala-nos na ilha da intimidade. Este livro é extremamente importante e fala-nos muito disto. Se isto é pensado para os 0 aos 3 anos, eu dou continuidade a isto tudo na educação pré-escolar. E a ilha, nós sabemos que quer a creche, quer o jardim de infância, tem excesso do coletivo. E este espaço, esta ilha da intimidade, permite-nos olhar para a intimidade dentro do coletivo. Permite que a criança observe em suspensão. Em junho, no final de junho, eu suspendo-me, o educador sustém-se, mas não se abstém, resguarda-se para observar e documentar, e na ilha da intimidade eu vejo 2 meninos, o Carlos e o Miguel, e o Miguel estava a mostrar o que tinha no bolso. Reparem que isto não acontece, raramente nós vemos isto, que o menino mostre o que tem no bolso. Nós não fazemos isto, reparem a grandeza disto. Nós no meio da rua não estamos a mostrar os bolsos. E este espaço, cada criança tem o seu ritmo de acordar, e mesmo que alguém a levante do cátedra, tem este espaço para ir acordando, para ir observando, para pegar num livro e ir para este espaço. Portanto, o meu convite também que deixo é pensarmos também nestas ilhas da intimidade quando estamos a pensar no ambiente educativo. Mas eu agora lanço aqui a tal questão provocatória relativamente a setembro. Serão os espaços físicos que estamos aqui a falar já há alguns minutos os mais importantes para amanhã as crianças e os adultos e os pais estarem felizes, aquilo que a Juca estava a dizer, que haja pouco choro, porque isso será sinónimo de que se estão envolvidos e felizes e portanto, Juca, para ti o que é mais importante agora em setembro, neste iniciar, o que é importante para ti que uma criança, quando chega ao pé de ti, sinta? Pegando ali no exemplo que o Nuno deu há pouquinho em relação à mãe, se nós fizermos no nosso espaço aquilo que a mãe dele fazia, formos buscar a toalha mais bonita, as louças mais delicadas, para pormos o nosso espaço o mais especial possível, eu penso que isso não chega se não houver, é como se a mãe do Nuno pusesse isso tudo em casa e depois não tivesse disponibilidade para estar com os convidados, para conversar com eles, para os ouvir, para conviver, desprender-se do resto, deixar a louça lá dentro para lavar e estar ali com eles. Eu acho que esta também é uma boa metáfora para as nossas salas. Nós decoramos a sala com o Mickey e a Minnie mais bonitos do mundo, Deus me livre, não é? Mas pronto, e depois não estarmos ali presentes, disponíveis para ouvir as crianças, para as acolher, para esse espaço de intimidade de que o Nuno falava, para ver como cada uma reage, como cada família é normalmente no primeiro dia, no dia da recepção, pelo menos nas escolas públicas é habitual, não estou por dentro da realidade dos privados e solidários, mas penso que será também um pouco semelhante. Os pais têm a possibilidade,
exceto durante a pandemia, de estarem presentes naquele momento de recepção, de fazerem um bocadinho a ponte com a criança para a pessoa a quem nos vai entregar, para o espaço que vai ser o seu. E acho que isso que é fundamental acontecer, porque nós temos um momento privilegiado de observação da criança e da sua relação com a família. E consegue-se perceber muitas coisas, consegue-se ver como é que é a dinâmica, consegue-se ler estas coisas um bocadinho, não é preciso muito tempo, e a gente faz assim a leitura de como é que aquelas coisas funcionam e como é que nós nos podemos encaixar na vida daquela criança, que é diferente da outra. Normalmente recebemos as crianças novas no dia da recepção e só no dia seguinte é que vêm todas, portanto temos ali um momento que nos permite estar mais a conhecer aquelas crianças novas, para além de outros registros e outras informações que são trocadas com os pais. Mas em grupos de 25 não é fácil, não é? Já existem casos na educação pré-escolar pública de grupos de 3 anos, algumas crianças de 2, com 25 crianças, são 25 crianças novas a chegar ao contexto, algumas com 2 a fazer 3 até dezembro. Portanto, é assim, por mais que uma pessoa se desdobre, é muito difícil conseguir atender a essas intimidades, dar o tempo que cada um precisa, dar o colo, o aconchego, tudo isso é muito complicado. E eu noto no meio disto, ouvindo a Daniela, ouvindo a Joana, eu noto as diferenças que existem entre as redes, a importância da sintonia pedagógica entre os educadores. Eu no meu, é assim, neste momento o agrupamento mudou de direção, portanto eu neste momento não sou coordenadora e espero que a pasta passe para outra colega, mas fui durante 8 anos, portanto num território, num mega agrupamento com 20 salas de jardim de infância. Manter a sintonia nisto, portanto, claro que concordo perfeitamente com a Daniela, aquilo que ela sente para uma instituição, de criar uma equipa que tenha os mesmos fundamentos, a mesma linguagem, a mesma gramática pedagógica é fundamental, mas não é fácil, nem sequer estamos todos juntos. Temos 2 reuniões por mês, temos tempos de trabalho colaborativo, temos alguns espaços para criar essa linguagem comum, mas depois claro que em cada freguesia, em cada sala, cada uma desenvolve à sua maneira, porque felizmente o educador continua a ter a possibilidade de ser construtor do seu currículo, portanto pode fazê-lo à sua forma, adaptando às suas crianças, às suas famílias, ao seu contexto, mas também às suas crenças e aos seus saberes, e eu acho que é neste aspecto que reside a maior parte das diferenças entre as formas de olhar o espaço e a pedagogia, os modos de fazer pedagogia. Acho que o paradigma que é decisivo aqui é a imagem da criança e a imagem do educador, que cada um defende. Só havendo consistência e coerência, cada educador deve atuar de acordo com aquilo que acredita, que advoga e fazer as coisas em coerência com isso. Não vamos dizer, eu já tive uma situação caricata há muitos anos, em que tive conhecimento de uma sala onde a colega trabalhava por fichas, portanto distribuía a ficha e no final dos meninos fazerem a ficha iam brincar para as áreas, portanto era a dinâmica diária e em conversas, mas então, vamos lá ver, mas qual é a tua metodologia, o que é que tu acreditas, qual é a metodologia em que te revês mais daquelas que aprendeste no teu curso? A metodologia? Sim, o que é isso? Então, não aprendeste na tua formação inicial o que é? Sim, olha, a abordagem de projeto, o movimento da escola moderna, a Reggio Emilia, o iScope, dessas formas de trabalhar, desses modelos curriculares, qual é assim aquele que te identificas? E ela respondeu,
projeto. Nós temos pessoas assim a trabalhar com as crianças. Temos, sim. Isto é dramático. É dramático, mas é a realidade. Alguma coisa aqui no meio disto está a falhar. Não sei se é na formação inicial, se é na formação contínua, se é na companhia, porque a companhia faz muita diferença. Os colegas com quem partilhamos, com quem crescemos, com quem vemos como gostávamos de ser ou como não queríamos ser. Isto é muito decisivo na construção da nossa profissionalidade docente. E no caso dos privados e da rede solidária, também acho que é um fator, pelo menos daquilo que vou conhecendo, que interfere bastante, que é às vezes as direções não terem lá as pessoas que deveriam ter. Ou as pessoas que lá estão não terem os conhecimentos que deveriam ter ao nível da pedagogia, para depois não virem exigir coisas que não se deviam exigir aos educadores. Pronto, eu acho que o problema todo que nós estamos aqui a discutir com base no ambiente educativo, mas que vai muito além disso, é transversal à pedagogia da infância, acho que se centra nestes aspectos, né? As dificuldades, as areias na engrenagem estão aqui. E pronto, já falei muito. Eu gostava só de dizer uma frase que ilustra muito daquilo que eu acredito que tem a ver com o espaço educativo e com o ambiente educativo que nós podemos potenciar para as nossas crianças. É um livro que me diz muito, da professora Júlia Formosinho, e a frase diz assim: pensamos o espaço como um território organizado para a aprendizagem, um lugar de bem-estar, alegria e prazer. Procuramos que o espaço pedagógico seja aberto às vivências e interesses das crianças e das comunidades, que seja organizado e flexível, plural e diverso, que seja estético, ético, amigável, que seja seguro, que seja lúdico e cultural. Procura-se que o espaço seja um lugar de encontro, um lugar para habitar, para acolher, para abrigar, um lugar para aprender, porque dá acesso aos instrumentos culturais. Este conceito de espaço como lugar de encontro e de habitar conduz-nos à ideia de espaços pedagógicos como lugares que integram intencionalidades múltiplas: ser e estar, pertencer e participar, experienciar e comunicar, criar e narrar. Um lugar para os grupos, mas também para cada um. Um lugar para brincar, mas também para trabalhar. Um lugar para a pausa, um lugar que acolhe diferentes ritmos, identidades e culturas. Um espaço de escuta de cada um e do grupo, um espaço sereno, amigável, transparente. É nisto que eu acredito. E a questão é, como é que construímos tudo isso? Então, a questão é isso. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Mas será que o desafio... Mas quando, Vanessa, desculpa, quando a Juca estava a falar, eu estava a pensar que também às vezes é muito fácil cairmos num certo discursos de moda. Os espaços interessam muito, os materiais interessam muito, porque eles favorecem ou não a relação, porque eles favorecem ou não a construção de relações positivas, porque eles favorecem ou não o acolhimento, porque eles favorecem ou não a autonomia. Ou seja, os espaços e os materiais interessam. Não é só uma sala, como a Joana nos provocava e convocava. É um espaço, são espaços. E aqui gostava, de facto, nós não podemos ignorar que os espaços são importantes, mas num determinado contexto alargado, por aquilo que potenciam ou não, pelas possibilidades que criam ou não. E eu, por exemplo, tive o cuidado e tenho, claro que, obviamente, nós vamos tendo aqui influências e todos os espaços de uma escola têm valor. E para mim a creche e o jardim de infância são a escola da infância. Não é uma ideia minha, é uma ideia muito do sistema educativo italiano, este conceito de escola da infância, e no qual eu me revejo. E todos os espaços têm valor. E, por exemplo, na segunda-feira, quando abrimos a instituição, que abriu na passada segunda-feira, eu que saio um bocadinho fora do olhar só de sala, acabei por lançar o desafio à minha equipa de como é que logo que um pai entra numa instituição, na nossa,
pode começar logo a sentir, por exemplo, quem é que nós somos. Então, durante este período, nós, enquanto equipa, decidimos consensualmente, eu lancei esse desafio à equipa e a equipa aceitou, fizemos uma dinâmica entre nós de nos darmos a conhecer. De nos darmos a conhecer um pouco mais às famílias, naquilo que somos além de o chavão de profissionais, e esta dinâmica que fizemos resultou numa exposição que está logo na recepção da instituição. Isto tem muitas mensagens subtis naquilo que queremos comunicar com as famílias e na relação que queremos construir com uma família que, por exemplo, chega pela primeira vez e não conhece nada de nós, não sabe quase Daniela, nada da instituição. Deixa-me lançar-te a provocação, que também alargo aos restantes, mas vem muito ao encontro do que estás a dizer. Porque o espaço importa e porque é importante ter um espaço que agora que motiva, que acolhe, que desafia. Mas qual é o espaço, agora numa outra tónica, qual é o espaço que nós damos a uma criança que chega e o espaço já está todo estruturado, já está tudo feito? E, portanto, é esta a minha provocação. Se nos dedicamos em demasia agora a um espaço físico, não queixamos de que não temos tempo para aquilo que realmente nós queremos fazer, que se calhar é depois estar, como a Juca estava a dizer, a não estar a lavar a louça, nós queremos é estar presentes na mesa de jantar, não é? Fizeste-me lembrar a minha mãe nos jantares de Natal em que está aqui, claro, não é? É um bocadinho por aí, portanto... Mas olha, a Juca tocou nessa metáfora de que adianta ter uma mesa bonita se eu depois não tenho disponibilidade. E isso faz lembrar muito as nossas mães, que acham sempre que têm que estar a trazer comida para a mesa e coisas para a mesa e depois não têm tempo para sentar e estar com as pessoas. Pelo menos aqui no Norte é um bocadinho assim. Mas eu gostava de usar um exemplo de quando falamos de desenvolvimento pessoal. Para mim, o espaço e os materiais representam o exterior do que eu sou como pessoa. E tudo o resto, se não for trabalhado, que é esse dito interior, cai, desmorona. Ou seja, eu tenho um filtro exterior que vale muito pouco se eu depois não trabalhar aquilo que me sustenta. E aí o espaço é aquilo que eu penso para o início de um ano letivo, é o princípio, não é para ficar estanque um ano letivo completo, que é uma outra coisa que temos que pensar. Porque é que numa instituição tenho 3 salas de jardim de infância e todas têm as mesmas áreas ou os mesmos centros de pesquisa, ateliês ou como agora, pronto, depois isto discutiríamos de outra forma. Porque é que todos têm exatamente a mesma área da casa, a mesma área da cozinha, com o mesmo mobiliário e vamos de norte a sul do país e onde é que está a cultura, onde é que está a diferenciação pedagógica, onde é que está tudo isso? Ou seja, o espaço que eu penso para este início é um convite e é algo que eu penso e projeto não para ficar fechado em si mesmo, mas como um convite que eu construo, que eu faço a partir do que eu conheço das crianças e do conhecimento que eu tenho enquanto profissional sobre desenvolvimento, sobre interesses e sobre necessidades. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu tenho uma educadora de jardim de infância que recebeu cerca de 10 crianças que vieram de um grupo de creche, que o ano passado, quase no final do ano letivo, desenvolveram um projeto em torno de algumas questões específicas sobre o mundo dos dinossauros. Vamos lhes chamar assim, não vou entrar aqui em linguagem muito técnica, porque temos pais também a ouvir-nos, e vou tentar falar de uma forma muito objetiva. Esta educadora trocou informações com a educadora de creche, que lhe partilhou interesses e necessidades deste grupo que vai receber. Esta educadora criou um convite na sala dela, dando continuidade a este interesse. Ela sabe que este grupo de 10 crianças que vai receber tem um interesse específico. Ela cria essa oportunidade. Isto não quer dizer que aquele espaço seja estanque. E que fique, eu agora organizei a minha sala toda bonitinha, está feito. Não é disso que eu falo. Eu falo de facto de pensar este espaço, que também é importante, mas como um convite inicial, que depois se transforma e se reconfigura
ao longo dos dias e ao longo do ano. E isto, de facto, o espaço é importante, mas para quê? E porquê? Para criar que oportunidades? Quando eu numa sala de bebés penso uma área, um espaço para acolher os bebés que vão chegar pela primeira vez e que vão ter a presença do pai, da mãe ou de um avô ou de alguém de referência, e eu penso aquele espaço para acolher a família, para transmitir segurança, confiança, um espaço onde o bebê e a família possam observar a sala, mas sem invadir o espaço de segurança dos outros bebés que estão na sala. Ou seja, o espaço importa, mas não pelo valor financeiro e económico dos materiais que eu lá tenho, mas pelas relações, pelas oportunidades que aquela organização vai potenciar. E passado 2 dias eu já estou a reconfigurar o espaço. Às vezes no dia seguinte eu já digo, isto não resultou, eu exagerei, eu enchi demasiado a minha sala. Esta é uma reflexão que fazemos Isso é extremamente vezes. importante, não é? Isto que vais ter é extremamente importante, porque se calhar hoje já estamos aqui muitas colegas a estar e a pensar, estou há 2 dias sem meninos na minha instituição, a preparar a sala, e agora chego lá amanhã e não tive em consideração muitas das coisas que estamos a falar aqui, mas tu acabaste de dizer aquilo que é o mais importante também aqui neste sentido, que é não faz mal nenhum, amanhã olharmos para o nosso, para todas as crianças, olharmos para tudo o que está a acontecer, para as relações, para as dinâmicas, e ao final do dia, no outro dia de manhã, ir outra vez reconfigurar espaços, recursos, não é? E depois há aqui outra coisa que eu queria que nós falássemos muito, que eu acho que vocês já lá vão chegar também, que é a parte da relação, que é aquilo que tem que ser o principal foco nestes primeiros dias para transmitir a tal segurança, tanto às crianças como aos pais. Mas antes de passarmos para as relações, que é uma dimensão muito importante, questiono-te aqui o Nuno. O Nuno, todos nós, ou muitos de nós que aqui estamos, acompanhamos a página das certezas nenhumas de um pai que também é educador, e tu mostras-nos, não raras vezes, os teus espaços, os teus recursos, os teus materiais, a forma como os dispões. E eu queria te perguntar um bocadinho, à luz daquilo que vais partilhando ao longo do ano letivo, o que é que especificamente tu preparas para agora? E quando eu faço esta questão, eu tenho sempre medo de fazer estas questões porque eu não quero que as pessoas saiam daqui com receitas, não é? A ideia não é sairmos daqui com receitas, mas é sairmos daqui inspirados com outras formas de olhar para isto, não é? E portanto, e sei que tu também, quando partilhas as tuas fotografias na tua página, não é como uma forma de receita, mas uma forma de nos inspirarmos e de refletirmos como é que poderíamos adaptar aquilo às nossas realidades. Portanto, Nuno. Olha, Vanessa, eu não consigo falar responder a esta pergunta sem falar nesta primazia das relações, para dar sequência ao pensamento da Daniela. Portanto, nós estamos aqui a celebrar, de facto, a ética do encontro. E repara que, ao falarmos em relações, estamos no coração da pedagogia. Disse-nos a professora Júlia Formosinho e todos nós concordamos. E o princípio de humanização das crianças são as relações. E as relações pressupõem encontro com os pares, encontro com os adultos, encontro com a cultura, com o património. Eu estava aqui a pensar, enquanto a Daniela falava, estava aqui a pensar neste celebrar da ética do encontro, que é estarmos disponíveis, que é estarmos presentes, inteiros, e pensava quando recebemos um bebê que esteve este tempo todo em casa, confortável, no ninho, e de repente é lançado para um mundo novo. Quem é que de nós tem parado para suster, para dar tempo, para aquelas slow school de que o Stacholi tanto nos fala, e Penny Richter? Quando amanhã vou receber o bebê, será que eu vou segurá-lo rapidamente porque tenho muito mais a fazer, ou será que lhe vou ler nos olhos? Será que eu vou fazer aquilo de que uma grande pedagoga, a filha de Amy Pickler, ajuda-me, Daniela.
Ela Ana tem Tardos. Ana Ana Tardes, tem um Tardos. belíssimo texto que nos fala das mãos da educadora. E ela diz-nos que a forma como tocamos no bebé, lhe estamos a dar indicações do mundo que ele vai ter pela frente. E amanhã nós vamos dar indicações aos bebés e às crianças quando as olharmos, quando lhe tocarmos, quando lhe lermos as expressões faciais, quando rompermos definitivamente com a lógica das relações verticalizadas e construirmos relações muito mais horizontais e muito mais próximas das crianças, entrar no berçário e ver as crianças todas sentadas em cadeiras para estarem ao nível dos adultos é de uma violência atroz. Quando o adulto tem esta obrigação, tem esta missão de acompanhar as crianças, os bebés, no sítio onde elas se sentem mais confortáveis, que é o chão. E o chão é esta base sólida e consistente na aventura de conhecer-se, de conhecer o outro e de conhecer o mundo. Agora, respondendo à tua pergunta, é exatamente este convite para este início de setembro. Portanto, eu não estou com esse problema, porque eu já trago um grupo de crianças desde 1 ano. Portanto, desde lá da creche, neste momento vamos para a sala de 4 anos e deixamos a nossa sala de 3 anos, vamos fazer esta transição. Estou com um grupo homogéneo de 4 anos em termos etários e nós fizemos toda esta transição durante o mês de junho e julho. O que queríamos levar daquela sala, como é que vamos organizar a nossa sala, porque é totalmente diferente, onde queremos pôr a biblioteca, que critérios vamos usar para colocar ali a biblioteca, e se calhar amanhã chegamos lá e vamos reestruturar, vamos reorganizar todo aquele espaço, porque temos essa necessidade. Este é aquele período de observarmos, de escutarmos, de nos observarmos na relação com os outros, com as crianças e com as famílias. Portanto, o acolhimento vem muito mais, vem lá de trás. Estava aqui a pensar quantos de nós, amanhã, quando receber aquele bebé, vai tentar perceber como é que a mãe muda a fralda em casa. Quem é que de nós amanhã vai permitir que algumas mães estejam a mostrar-nos como mudam as fraldas? Então, saber as subtilezas, os detalhes destes momentos, especialmente em creche, que as subtilezas, os detalhes, as estreias são completamente diferentes. Portanto, cada vez mais eu tenho pensado no tempo, em suster-me, em pausar e depois em esperançar, como tão bem nos fala Paulo Freire. Olha, deixa-me só acrescentar aqui, vai ser impossível hoje eu ir acompanhando e fazendo a ponte daquilo que tu vais escrevendo e que tu vais falando, porque não só estou aqui com 4 profissionais super, hiper, mega inspiradores, como vocês já perceberam, como vocês também estão a falar imenso. Mas acabei agora, de repente, porque estou a partilhar as vossas páginas, tanto a do Nuno, como a da Daniela, a da Juca e a da Joana, e deparei-me aqui com, de repente, à luz daquilo que tu estás a dizer, um comentário da Sara Bereni que diz: as mães dos bebés são mães recém-nascidas, precisam de muito colo, de deixarmos que o choro, o riso, o não verbal sejam a sua principal forma de comunicação. Estão-me a emocionar com isto porque estão a rever imenso nisto. Isto é mesmo verdade. As mães, e eu depois de ser mãe, então isto ganha uma dimensão brutalíssima para mim. As mães precisam de muito colo estes dias, e eu diria que não são só os dos recém-nascidos, eu diria que quase todas as mães precisam de muito colo nestes dias, mesmo as que vêm do ano passado, ou não? Oh, Vanessa, deixa-me só dar este exemplo. Quando, em termos de práticas educativas, nós começamos a definir enquanto equipa um acolhimento gradual, um acolhimento com a presença de um adulto de referência, seja o pai ou a mãe. Quando tudo isto começou a ser pensado há alguns anos atrás com esta sensibilidade, eu costumo dizer que há uma coisa que diminuiu drasticamente e que foi o número de pais e de mães que saem a chorar no primeiro dia que deixam um filho na creche ou no jardim de infância. Que é algo que por vezes se desvaloriza excessivamente. É normal, é normal. Independentemente de se é normal ou não, tem que ser acolhido. E nós, como profissionais, também temos que ter esse compromisso. E eu costumo dizer, a partir do momento em que se pensa o acolhimento, e o acolhimento não é o primeiro dia que uma criança chega a uma instituição, é muito mais complexo do que isso. Mas quando se começa a pensar nesse acolhimento de uma forma sensível e pensando
muito num contributo do Brazelton, que é, quando acolho um bebê, eu acolho um bebê e toda a sua família. Um bebê não vem sozinho, uma criança não vem sozinha. E eu sinto isto nestes anos todos, há uma coisa que diminuiu drasticamente. É o número de pais e de mães que saem a chorar, angustiado nos primeiros dias. E há algo que aumentou consideravelmente, que é a confiança destes pais e destas mães. E uma mãe dizia ontem assim, quando eu lhe perguntava à saída como é que se sentia, e ela disse, isto é fácil, ontem e hoje é fácil que está cá a mãe, eu estou cá, isto é fácil. Eu disse, pois, por isso é que está cá. A minha resposta para a mãe foi neste sentido, por isso é que está cá, é para ser mais fácil para todos. Desculpa, passar a vez. Não, fizeste muito bem. Joana, eu tenho que te fazer esta pergunta, que tu para mim és sempre como é que eu costumo dizer, uma ativista dos direitos da criança, eu tenho que te perguntar. Nós nesta fase de setembro, quantos direitos da criança é que nós ignoramos? Às vezes sem querer, porque eu não estou a dizer que o fazemos por querer, eu estou a dizer, isto é uma provocação e acho que é muitas vezes por querer, porque partimos todos do pressuposto que damos o nosso melhor e que queremos o melhor, não é? Mas quantos direitos da criança é que nós estamos a ignorar? Olhem, eu não sei, aquilo que eu posso dizer é que cada vez que eu penso nos direitos da criança, e se calhar todos nós que aqui estamos, eu penso que há mais um. É tipo as linguagens das 100, não é? Há sempre mais algum. Ainda li esta semana um texto sobre o direito ao mimo. E eu parei a pensar, realmente faz sentido, o que é isto do mimo, não é? O direito ao colo. E às vezes há chaves, há palavras e há aqueles chavões que nós vamos ouvindo ao longo da nossa vida, não é? Ou nós, quando fomos crianças, ou de famílias que estão connosco, outros profissionais, do género, não podemos pegar ao colo porque ele habitua-se, depois habitua-se. Ou, não vamos abrir um precedente da mãe entrar porque depois temos que abrir a porta a todos os outros. Isto são feridas que ficam, não é? E são formas, quer nós queiramos aceitar ou não, de desrespeito pela humanidade do bebê, pelos direitos das nossas crianças, não é? E os direitos de nós próprios, enquanto mães, pais, todos nós aqui, não é? Na qualidade de mães e pais, também sentimos as coisas de alguma maneira. E portanto, eu acho que aquilo que a Daniela acabou de dizer e o Nuno, leva-nos a pensar de facto como muitas das vezes, quando a pressão é muita será que eu posso fazer isto? Então, se calhar devemos pôr aí o coração mais e dizer, não, vamos fazer. Porque se é para fazer a criança feliz, que falámos há bocadinho, se é para acolher a criança e proporcionar-lhe um dia de bem-estar, não é? Então porquê é que não o devemos de fazer? Não é? E de facto isto preocupa-me. Eu estava a ouvir a Daniela e estava a pensar, amanhã, provavelmente em muitas instituições, eu queria acreditar que não, mas os pais não poderão entrar. Eu falo da região de Aveiro, não posso falar das outras, mas posso falar da região de Aveiro. Falo muito nestes últimos 2 anos com famílias que me ligam quase semanalmente a chorar. E isto deve-nos fazer pensar e refletir, de facto, se é isto que nós queremos, não é? E porquê? Porque é que eu não posso conhecer a sala do meu bebê? Não era essa a minha expectativa enquanto mãe. E isto é uma coisa que nos dói, enquanto profissionais, enquanto mães, enquanto pais. E eu questiono, será que tem que ser mesmo assim? Será que agora o Covid vai ser desculpa nos próximos 10 anos? Não, porque temos que o dizer, porque até aqui não se entrava num berçário, numa sala de 1 ano, porque de facto havia a pandemia. Agora não há pandemia, agora é por proteção das crianças que estão nas salas, não é? Porque poderão ser afetadas. E parece que o Covid está longe, mas não está, porque de facto esta questão permanece na nossa cabeça ou em muitas cabeças. E de facto, há bocadinho, eu pegando nos direitos da criança, a Vanessa, voltando aí, há bocadinho eu questionei o que é que eu estou então a sentir, ou o que é que eu sinto no início deste ano letivo. Há pouco perguntei isto e até gostava, não sei se posso fazer este desafio, que os educadores que nos estão a ouvir possam escrever isto, o que é que eu estou a sentir? Eu estou curiosa de perceber isto, porque acho que precisamos de nos escutar uns aos outros. Mas depois é importante fazer esta questão, o que é que as famílias estão a sentir hoje? E o que é que o bebê está a sentir? Porque depois aquilo que eu sinto, eu também passo ao meu filho, à minha filha, não é? Eu nunca esqueço o dia em que deixei a minha filha no pré-escolar,
público aqui na zona e lhe disse, vai, tenha um dia feliz. A forma como eu lhe disse aquilo foi de tal maneira autêntica que eu não precisei de entrar na escola, no jardim de infância. Ela lançou-me um sorriso e correu. Até hoje eu trago esta imagem. E eu acho que qualquer mãe, qualquer pai precisa destas imagens boas, porque são elas que vão criar a tal confiança. E não é imagem fingida, desculpem, não é? Aquela imagem genuína de que a outra pessoa que está a falar connosco, seja auxiliar, a educadora, a assistente operacional, quando nós falamos, não é? Ela percebe que aquilo é genuíno, que é autêntico. E nós precisamos cada vez mais de passar esta imagem. Joana, mas se calhar para isso, e eu acho que isso que tu estás a dizer é extremamente importante, mas nós que estamos aqui, sim, somos muito privilegiados porque nós somos educadores e nós conhecemos e sabemos o que se passa para além da porta, como é que um dia se acontece. Os pais não, e portanto aqui às vezes eu questiono muitas vezes, será que nós, educadores, nestes dias que fomos para as instituições preparar materiais e espaços, se calhar não deveríamos ter estado agarrados ao telefone, a ligar a pais, a dar-nos a conhecê-los um bocadinho, a explicar como é que vai ser o dia, a dar um atendimento um pouco individualizado e conhecê-los, assim, a minha questão aqui é, os pais são a primeira casa e a casa mais confiável de uma criança e de um bebê. E, portanto, não deveria ser, e são eles que vão, como tu acabaste de dizer muito bem, passar esses sentimentos de confiança ou de insegurança para os filhos. Não deveríamos, então, primeiro estar focados neles? É a minha questão. Para mim, isso já faz parte de uma base, tão base, portanto, mas ainda bem que falaste nisto. Para mim não é concebível começar um ano letivo sem ter dialogado individualmente com cada família. Não é só cada criança que é diferente, não somos só nós educadores que somos diferentes. As famílias têm especificidades diferentes. O Nuno falou uma coisa tão simples e tão importante como a muda da fralda. Tudo o que isso envolve e que é importante nós sabermos. Há crianças que têm algumas especificidades, quando eu digo especificidades é no sentido de... Vou-vos dar um exemplo, eu conheci recentemente uma criança que tem agora 3 anos, que o toque para ela lhe metia confusão. Eu tive que aprender que a interação com essa criança era sem o tocar-lhe. Qual é o problema disso? Mas é preciso saber fazer este trabalho e custa-nos às vezes, porque para mim eu sou muito de toque, sou muito de mãos, de conversar. Então isto também é uma aprendizagem para cada um de nós, não é? Mas pegando no que tu estás a dizer, esses diálogos com as famílias antes do início do ano letivo são essenciais e muitas vezes o deixar aquele lembrete ao pai ou à mãe, tendo em conta a conversa que nós tivemos anterior. Não se esqueça daquilo que falámos, está bem? Vai correr tudo bem. Às vezes não vai correr tudo bem. Fundamental, é o dizer assim, está tudo bem, ou força. Ou, noutros casos, às vezes é mandar uma mensagem, o João ficou bem. Ou, outros casos é mandar uma fotografia quando isso é possível, da criança em interação, ou a sorrir ou a brincar. E isto tranquiliza os pais, a confiança. Nós, isso mesmo, e traz a tal confiança, solidifica a tal confiança. Vanessa, já que falaste nos direitos, eu não posso deixar de falar aqui uma coisa que me parece fundamental, que é o direito à privacidade. O direito à privacidade acompanha-me há 20 anos desde o meu estágio, inclusivamente fizemos na sala, nos tais espaços, que às vezes são as casinhas, isto e aquilo, não é? Nós fizemos a casinha só para mim, foi dada ao nome de um grupo de crianças de 3, 4 e 5 anos. Precisamente no âmbito do direito à privacidade. E o direito à privacidade não tem só a ver com aquilo que fica escrito lá nos registros individuais de cada criança, no dossiê, e sem querer, mais uma vez, mas tem a ver com as questões da ética, surgem comentários de como a criança é, ou de como a criança está a agir, ou está a interagir, ou aquilo que a mãe ou o pai nos disse, que acaba por ser verbalizado na instituição. E isso deve ser algo que nós devemos ter em consideração, porque a criança ouve, porque eticamente não está certo, porque não nos fica bem, e porque de facto tem muito a ver com este lado da confiança, como a Juca estava há pouco a dizer, não é? De que a família confiou em nós, e nós devemos-lhe este voto de confiança. Sim. Não só em termos profissionais, mas em termos pessoais, é ou não? E, portanto, esta questão do direito à privacidade, eu acho que devemos solidificá-la nos nossos contextos. E amanhã vamos pensar no direito ao colo, no direito ao mimo e no direito ao estar. Porque eu vejo muitas vezes em contextos, mesmo às vezes de estágio,
com os estudantes, de educadores que às vezes estão tão preocupados e assoberbados com burocracias, com papeladas, com registros, com documentação pedagógica, mas é outra coisa, está bem? Que sou registro de documentação pedagógica, mas só para perceberem os chavões que estamos a falar, porque eu fico preocupada, sou solidária com a angústia de muitos colegas que estão nesta situação, e depois, tudo aquilo que era tão importante ser feito, que era o estar, não aconteceu. E o estar tem que estar, o estar tem que estar, o tempo, o dar tempo ao tempo tem que estar. Percebem? Eu vou... Diz. Não sei se isto vos faz sentido, mas são algumas das minhas preocupações que eu acho que são... E fizeste muito bem em partilhar. Estamos a entrar agora nos últimos 5 minutos do nosso podcast. O tempo passou a correr, mas eu prometi que acabávamos às 11, portanto vamos mesmo terminar às 11. Antes de terminar, eu só vos vou fazer uma última pergunta em forma de finalização. Duas. Uma é, amanhã se pudessem dizer qualquer coisa assim baixinho ao ouvido da mãe e do pai que vos vai levar à sala, o que é que vocês aconselham que nós digamos ou que nós pensemos? E eu até tinha escrito aqui uma forma bonita de colocar essa questão, que é, que espero que não haja crianças a escutar-nos esta hora, mas amanhã o que podemos dizer ao ouvido dos nossos filhos e dos nossos meninos nas nossas salas sobre este novo ano letivo? O que é que nós lhes podemos dizer nas vossas palavras? Vamos fazer assim, começamos como acabámos. Começa a Juca, depois vai a Daniela, depois vai o Nuno e depois vai a Joana. Pode ser? Pode. O que dizer às crianças e aos pais? Foi isso que tu perguntaste? Quero-me focar nas crianças agora. A minha pergunta é, amanhã o que querias dizer ao ouvido dos nossos filhos, portanto, se tivesses filhos pequenos, ou dos nossos meninos na nossa sala, sobre este novo ano letivo? Uma coisa é aos filhos, outra coisa é aos meninos, não é? Sim, aos filhos. Mas como quem nos está a ouvir também há pais, eu faço as duas perguntas. Aos filhos sempre foi um bocadinho, tal como disse a Joana, vai correr bem, vais ser feliz, vais gostar, vais brincar, vais conhecer amigos novos, vais conhecer uma pessoa nova que vai ajudar-te quando precisares, incentivar, passar sempre uma imagem positiva e tentar não mostrar ansiedade, nervosismo ou reticências face às pessoas que vão acolher, não é? Acho que isso nos filhos que é essencial. Nos meninos, ao recebê-los e aos pais tento passar sempre uma imagem de confiança, de profissionalismo, de disponibilidade, tento partilhar com eles aquilo que sei que os pode serenar. Quando algum pai eu vejo que tem mais dificuldade em deixar, em ficar, ou o menino ficar a chorar, acolher, dar colo, tentar acalmar, tentar distrair com outra coisa, brincar, e na primeira oportunidade que conseguir de ver a criança mais equilibrada, mais calma, fotografar e mandar, olha, já está assim. Criar esse vínculo, essa confiança, de que eles possam sair da escola e pensar, ele está bem entregue. Eu acho que isso é o que nós temos que conseguir junto dos pais, é ter essa confiança, saber que as pessoas estão ali, havendo algum problema é comunicado, é esclarecido, é dito na primeira pessoa, e que estamos lá para isso, com transparência, sempre com muita transparência. Eu pelo menos procuro criar as relações com as crianças e com os pais baseadas na abertura, na transparência, na disponibilidade, e pronto, e depois o caminho faz-se andando. Eu tinha aqui tantas perguntas para ti relacionadas com os instrumentos de pilotagem, se tu tinhas lá agora o teu mapa das presenças e das atividades assim, momento, e o mapa dos aniversários. Mas eu respondo no instante. Neste momento eu tenho 12 crianças que continuam no grupo, portanto aquilo que eu costumo fazer quando há um grupo significativo de crianças que se mantém no grupo, porque nós temos grupos heterogéneos e recebemos sempre crianças e mantemos sempre crianças, eu normalmente deixo a sala mais ou menos como ela estava no final do ano anterior, para fazer um bocadinho a ponto, para eles chegarem e não ser tudo novo, tudo diferente, mas o que é isto? Então eu saí daqui há pouco tempo e isto agora está, pronto, esse sentimento de continuidade, e depois a partir daí construímos juntos.
Claro que este ano, com tantos pequeninos, há instrumentos que certamente os pequeninos terão dificuldade em aceder e nós vamos ter que conversar sobre isso e perceber que aquele não serve. Vamos ter que pensar num que os pequeninos também consigam. Pronto, e vai ser assim, gerir dia a dia. Eu tenho, se vocês quiserem esquecer esta pergunta da criança, podem esquecer porque eu acabei de lembrar de outra que muito ao encontro daquilo que vocês disseram ao início, que é, se vocês pudessem dizer alguma coisa ao ouvido dos educadores de infância e dos auxiliares de educação e dos coordenadores e técnicos que vão começar amanhã ou que estão a começar agora, o que é que vocês lhes diziam ao ouvido? Portanto, aos nossos pares profissionais. Então, não vou esquecer a das crianças e vou-vos dizer que desde o primeiro dia o que digo aos meus filhos é feliz dia de escola. E mesmo quando o meu filho mais novo, que chora mais para ficar, chora, eu digo-lhe, tenho a certeza que vais ser feliz e que vais ter um dia feliz. E este é o mesmo princípio para as crianças, reconhecendo todas as dificuldades que possam haver. Aos pais digo, confia e pergunte tudo o que quiser perguntar, porque o não perguntar é meio caminho andado para não construir segurança e confiança. Pergunte, não faça novelas, pergunte tudo que houver para perguntar. Aos meus colegas, eu diria simplesmente estou aqui, enquanto coordenadora. Obrigada. Obrigada, Daniel. Quem se segue? Bem, então posso ser eu. E ainda estava aqui a pensar nas palavras da Juca em relação aos instrumentos e a fazer-se-me aqui luz quanto é importante as crianças chegarem agora em setembro e revisitarem, encontrarem-se com o vivido, repararem nas memórias da escola, que não é decoração, estamos a falar de outra coisa. Então, ao ouvido do meu filho mais velho, eu diria, para continuar a ser gentil, eu digo-lhe isto todas as manhãs e a aceitar todos os colegas da turma. Ele é bastante generoso e isso vai acontecendo diariamente. Aos mais pequeninos é que vão ter um dia muito feliz e para aproveitarem ao máximo o dia. Estão a ouvir? Estamos. Depois, às crianças do grupo é que vamos percorrer um grande caminho, um caminho grandioso na descoberta do mundo e eu estarei lado a lado com muito amor e muita paixão. Aos meus colegas, eu queria desejar que os recomeços sejam belos e generosos, no entanto, e aproveitando que nos mandaste, que nos desafiaste, eu gostava de terminar com as palavras inspiradoras de Carlos Drummond, que ele diz-nos que brincar com as crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste é ainda vê-los sentados enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Portanto, que esta fala potente nos ajude a refletir na escola que nós queremos, porque a escola que eu quero está lá bem atrás na minha infância, uma escola brincante, exploratória, que pesquisa, que investiga, em que os verbos explorar, buscar, procurar, são significados e ressignificados diariamente, porque as crianças merecem, agradecem, e eu agradeço mais uma vez o convite, Vanessa, muito obrigada. Obrigada eu. Joana? Ora então, a minha já vos disse, não é? Mas digo muitas vezes, tem um bom dia, brinca muito. E o brincar aqui, olha, direito a brincar, como falei há bocadinho. Às crianças que passam por mim ao longo destes anos, digo muitas vezes, bem-vindo, e eles vão aprendendo o que é isto, bem-vindo, e logo de seguida, acho que saio de impulsivamente, pergunto, queres vir brincar comigo? Saio, faz parte de mim. E resulta, particularmente com crianças mais velhinhas, resulta. Às famílias digo, de forma genuína, ou procuro fazê-lo, ele aqui vai ser feliz, sinta-se em casa. E qual era a outra? Aos nossos pares profissionais. Aos nossos colegas, eu deixava aqui a mensagem, vamos dar-lhes asas e vamos deixá-los brincar e serem felizes. Mas esse dar-lhes asas acho que nos pode acompanhar 365 dias do ano e iremos saber atribuir significado e dar-lhes asas, tenho a certeza absoluta. E obrigada, Vanessa, é sempre um gosto estar aqui.
juntamente Obrigada. com o Luca, que foi a primeira vez, com a Daniela, com o Nuno, que eu também já conheço, e com todos os outros e outras que estão lá em casa. Desejo a todos um bom ano, está bem? E estou aqui, se Obrigada. quiser formar redes, eu continuo aqui sempre, e sei que os meus colegas aqui também. Juca. Obrigada pelo convite, Vanessa, não me esqueço. Juca, espera que ainda não disseste o que é que dizes aos colegas e tu ainda por cima já tens quase 36 anos de profissão, tu tens que nos dizer qualquer coisa. Eu aos meus colegas gosto de estar lá também, amanhã é dia de retorno, portanto encontramos no agrupamento, certamente não sei se já estaremos todos, mas digo-lhes sempre que sejam bem-vindos de regresso, porque a maior parte é mesmo de regresso, e que seja um ano tranquilo, que seja um ano com saúde, com força e com energia para enfrentarmos os desafios que vêm pela frente, porque a média de idades do meu departamento são 55 anos, portanto são muito poucas as pessoas abaixo dos 40 e tenho já 8 pessoas acima dos 60. Mas independentemente disso, são pessoas com fibra, com garra, com gosto pela profissão, e embora possam já ter algumas fragilidades motivadas também pelo desgaste e pela idade, não dizem que não a nenhum desafio e dão a cara pelo departamento, e o departamento é reconhecido mesmo junto no Conselho Pedagógico e junto dos outros departamentos como um departamento de excelência. E isso é do empenho das pessoas e do brio que têm pela profissão. E isso dá-me muito gosto, ter esse grupo coeso que é realmente um grupo ótimo para trabalhar. É pena a dispersão e pronto, e a falta de tempo e de disponibilidade, porque é algo que acresce às 25 horas letivas, mas pronto, são as circunstâncias e espero que este ano seja muito positivo, principalmente para as crianças, para as famílias, mas também para todos nós profissionais que estamos lá todos os dias para os receber e para os tornar um bocadinho mais felizes a cada dia. Obrigada, Vanessa, porque tu também ajudas nisso. Obrigada eu quero vos agradecer mesmo muito por terem estado aqui, por termos feito esta conversa tão boa, tão inspiradora, e que foi por tantos caminhos que eu não tinha previsto. Quando penso no guião ou quando penso nos podcasts, penso, temos que falar daquilo, vamos falar daquilo, e depois às vezes não falamos nada daquilo que eu pensei e falamos de coisas muito mais interessantes e de coisas que eu acho que acrescentam muito mais valor a quem nos está a escutar. Portanto, eu aprendo sempre tanto convosco, que aqui a privilegiada sou mesmo eu e quem está aqui a escutar. Portanto, muito obrigada. Foi o episódio número 58. Eu estou mesmo feliz, porque eu sei que vamos chegar aos 100 e isso só quer dizer que são 100 momentos que temos da oportunidade de estarmos juntos a crescer profissionalmente e, eu repito, a sermos parte da solução e não do problema. Eu acho que nós queremos todos juntos, porque todos temos eu levo daqui uma palavra, uma expressão que me disse muito, que foi compromisso social. Nós temos, e eu levo um bocadinho muito a sério. Muito obrigada, portanto, a todos, a quem esteve aqui durante todo este tempo a acompanhar-nos. O episódio vai ficar disponível, não já amanhã, mas pelo menos na sexta-feira, estou certa de que sim, no YouTube, em todas as plataformas de podcasts, no Spotify, no iTunes, e portanto, quem não conseguiu escutar hoje tudo, ou quer voltar a escutar, ou partilhar com a sua equipa, ou com colegas, ou com os auxiliares de educação, muitas das vezes, eu já tenho encontrado colegas que me dizem, às vezes nos faz reuniões de departamento e levamos o seu podcast para escutar o que as pessoas têm a dizer sobre determinado tema. Portanto, a ideia mesmo esta é estarmos aqui todos a partilhar, mas depois também ficarmos com conteúdos que nos ajudam depois a refletir e a pensar nestas coisas. Portanto, agradeço mesmo muito. Para a semana estarei de volta novamente na quarta-feira. Os podcasts vão continuar à quinta, mas esta semana e a próxima terão de ser à quarta, e para a semana iremos falar sobre sou coordenador e agora. Portanto, é aberto a todos os profissionais, mas eu penso que será aqui muito importante escutarmos também os desafios que estão a ser constantemente colocados às direções técnicas, aos coordenadores pedagógicos, e mais uma vez tentarmos ser parte da solução e em conjunto encontrarmos respostas que às vezes nos inspiram uns aos outros e nos ajudam a desconstruir determinadas situações. Desejo-vos a todos um excelente ano letivo, com saúde, com encantamento e em rede,
e que cuidemos de nós, porque é um bocadinho como no aeroporto, quando vamos no avião e nos dizem que se cair a máscara, primeiro temos que pôr a nós para depois pôr no outro, na criança, não é? E nós não nos podemos esquecer disto, nós também temos que usar a máscara em nós para depois poder usar no outro. Não nos podemos esquecer de cuidar de nós próprios, nós também temos que ser alvo de mimo e de carinho e também sermos cuidados. Portanto, cuidemos uns aos outros e um excelente ano letivo a todos. Obrigada de coração a todos. Boa noite, bom ano Boa noite, a todos. obrigada. Obrigada. Bom ano.